Isaías de Francisco Morato, da Comunidade Cristã no Brasil. Livro de Levítico, capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. O Senhor então falou para Moisés: Moisés, estas será a lei do leproso no dia da sua purificação. Quando ele sarar, leva até o sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial. E o sacerdote irá examiná-lo. E eis que, se a praga da lepra daquele leproso for cerrada ou terminada, então o sacerdote ordenará, porque ele, se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas, limpa, e pegue também pau de cedros, e também carmesim, juntamente com isopor. Mandará também o sacerdote que degole uma ave num vaso de barro sobre a água viva. E tomará aquela ave viva e o pau de cedro, também o carmesim e o isopo, e molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre aquelas águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se daquela lepra, espargirá 7 vezes então. E declarará limpo, e soltará aquela ave viva sobre a face daquele campo. E aquele que tem de se purificar, se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com águas. Assim será limpo também. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que no 7º dia rapará todo o seu pelo, e também a sua cabeça, também a sua barba, e as sobrancelhas também dos seus olhos. Rapará tudo, aonde estiver pelo, e se lavará as suas vestes. E lavará a sua carne também nas águas, e assim será limpo. E o 8º dia tomará 2 cordeiros, sem mancha nenhuma, um cordeiro sem mancha, de 1 ano de idade, e também 3 dízimos de flor de farinha, para a oferta de manjares. Tudo isso amassado com azeite e com longo de azeite. E o sacerdote que fez a purificação apresentará então o homem que houver de se purificar. Aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Senhor, aceite
essa oferta diante de ti. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação de culpa, e o longo do azeite as moverás por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação daqueles pecados, e o holocausto no lugar santo, porque assim oferta pela expiação de culpa e a oferta pela expiação de pecado são para o sacerdote coisas santíssimas. O sacerdote tornará do sangue da oferta pela expiação da culpa do sacerdote, porá então sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar. Se sobrar, o dedo polegar também da sua mão direita e o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tornará do longe do azeite e derramará na pele da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite, e está na sua mão esquerda aquele azeite. Com o seu dedo espalhará e aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que se purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e também sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação de culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem que se purificar. E assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Senhor, esta é a expiação. Também o sacerdote fará oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem que se purificar daquela imundícia que ele tinha, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá aquele holocausto de oferta de manjares sobre o altar. E assim, o sacerdote fará expiação pelo homem que está sendo limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação de culpa, em oferta de movimento. Para fazer a expiação por ele, e dizimar a flor de farinha, tudo amassado no azeite para oferta de manjares, e um longue de azeite, 2 rolas e 2 pombinhas, conforme alcançar a sua mão, das quais um será para a expiação do pecado e outra para o holocausto. E no 8º dia a sua purificação os trará até o sacerdote, até a porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará então um cordeiro de expiação de culpa e um longo de azeite, e o sacerdote o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então
degolará aquele cordeiro da expiação de culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que se purificar, e sobre também o dedo polegar da sua mão direita e o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará aquele azeite de palma das suas próprias mãos à esquerda. Também o sacerdote derramará do azeite na palma das suas mãos esquerdas. Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá 7 vezes até na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. Então o sacerdote porá o azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem que se purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, e no lugar do sangue da oferta pela expiação de culpa. E o que sobrar daquele azeite que está sobre as mãos do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem que se purificar, para fazer a expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma daquelas rolinhas e um daqueles pombinhos, conforme alcançar a tua mão. Do que alcançar a sua mão, será uma para expiação de pecado e outra para holocausto com oferta de manjares. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar. Tudo isso perante o Senhor. Esta é a lei daquele que tiver pragas de lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Vamos para a lei acerca da lepra em uma casa. Falou mais o Senhor para Moisés, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, enviar pragas da lepra a alguma casa da terra de vossa possessão, então virá aquele quem for à casa e fará saber o sacerdote, dizendo: Sacerdote, parece que há como uma praga na casa daquele homem. Então o sacerdote ordenará que despejam daquela casa, antes que venha o sacerdote para examinar aquela praga, para que todo que esta casa não seja contaminada, e depois virá o sacerdote para examinar aquela casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa, tem covinhas verdes, tem vermelhas, e parece mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e correrá a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia para examinar novamente. Se vir aquela praga nas paredes da casa que tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver aquela praga. Eu deixei 7 dias para nós ver se realmente ia alastrar a praga.
Vamos analisar. E se tiver, vamos tirar todas essas pedras e esse betume. E que as lance fora da cidade, em um lugar imundo também. E fará então raspar a casa de dentro ao redor, e pô-la o verem raspado, lançado fora da cidade em um lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e porão no lugar daquelas primeiras pedras qual estava, e colocará outro barro, se tornará a casa rebocada. Porém, se a praga tornar brotar na casa depois de se arrancar aquelas pedras antigas, depois da casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e examinará de novo. E eis que a praga na casa se tem estendido, de lepra odiará. Naquela casa imunda então será. Não adianta. Esta casa realmente está imunda de lepra. Temos que derrubar. Porquanto se derribará aquela casa, e as suas pedras também, suas madeiras, como também todo aquele barro, e se levará tudo para fora da cidade em um lugar imundo. E o que entra naquela casa, se qualquer dia em que estiver fechada, também será imundo até a tarde. De agora em diante, ninguém poderá mais entrar dentro desta casa, senão também se tornará imundo e leproso. Também o que deitar e dormir nesta casa, as suas vestes junto, o que comer nesta casa, tem que lavar as suas vestes, pois ficou imunda. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinar, eis que a praga na casa se não tem estendido nem espalhado. Depois que a casa foi rebocada, o sacerdote então declarará que a casa está limpa, porque a praga já está curada. Degolará então uma ave em um vaso de barro sobre água-vivas. Então tomará um pau de cedro e também de isopo. Também carmesim e ave viva, e molhará na ave degolada nas águas. E então espargirá 7 vezes naquela casa. E assim espiará aquela casa com o sangue da vazia, com a água viva, com também a vasilha viva. E como um pau de cedro, com ísopo, também um carmesim. Então soltará aquela ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, e assim fará expiação pela casa, que será limpa. Estas são as leis de
toda a praga de lepra que tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e do inchação, do apostema e também da embola, para ensinarem que dia algum coisa será imunda e que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Se você está entendendo a narração, deixa nos comentários. Fique atento até o próximo capítulo do livro de Levítico.